Olá, bom dia. Dia. Boa tarde, Gustavo. Será que conseguimos agora? Me parece que sim. Você está me escutando? Será que agora dá certo? Acredito que sim. Vamos ter um delay, Boa tarde, Gustavo. mas Consegues não ouvir? boa tarde, Regina. Sim? Me Hoje- escuta? eu tô, mas eu não te consigo ver. O vídeo está a processar, mas não vejo. Ótimo. Eu vejo o seu vídeo e te escuto. Tem um delay entre as falas, então talvez seja interessante a gente dar uma pausa a cada final, mas eu te escuto sim. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. Para mim é uma honra muito grande falar com você, conhecer você. Eu acompanho o seu trabalho pelas redes sociais, conhecer um pouquinho mais sobre o seu país. Eu, particularmente, sou um apaixonado pelos países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Portugal. E estou muito feliz que deu certo. Seja bem-vinda a esse espaço onde temos debatido os mais diversos temas. Para quem está nos assistindo do Brasil, a Regina ela é formada em Direito, é advogada, ela é jurista, apresentadora de televisão e professora universitária e tem um engajamento ativista muito forte na área ambiental. Né? Fundadora de um projeto imenso de conscientização, chama Geração Consciente, inclusive, não é isso? De É isso. conscientização das futuras gerações no que diz respeito. Voltei. Gustavo, Regina, olha, quando eu. olhando para o... Consegues ouvir? Olhando para o problema que nós temos agora de internet, acho que no pequeno espaço que nós temos para falar e nos ouvir, vamos resumir mesmo em questões e vamos conversando, porque senão a internet vai-se embora. A internet é que está horrível hoje, chove e venta muito, então está super complicado. Mas agora consegues ouvir? Muito bem, como nunca. Então, eu vou te fazer uma pergunta Perfeito. logo.
Vamos. Como a comunidade internacional tem visto as questões ambientais do Brasil? Bom, é um pouquinho complicado falar a olhar para o contexto que nós não conhecemos, e principalmente fazendo um juízo de valor sobre algo que nós não temos conhecimento de causa. Vocês no Brasil conseguem perceber exatamente como é que isto funciona, nós aqui vemos de fora. Mas o que se tem passado na mídia social e nos órgãos de comunicação é que vocês estão melhor em termos de preocupação, de consciencialização e de gestão ambiental do que Moçambique, por exemplo, do que África. Mas também sei, até pelo intercâmbio que eu tenho tido com alguns amigos e colegas que são do Brasil, que trabalham na área ambiental, eles têm reclamado que também há uma série de questões que ainda não estão resolvidas, igual acontece em Moçambique. Vocês, por exemplo, avançaram muito na questão da coleta seletiva, quando se fala da gestão de resíduos sólidos. Em Moçambique, nós ainda não estamos neste nível, ainda não fazemos a separação. Nós consciencializamos as pessoas, nós educamos as pessoas para fazerem a separação. Mas depois este lixo não tem encaminhamento porque não há todo um sistema de gestão pensado na coleta seletiva. Isto vocês estão muito avançados nesse sentido. E não só a própria plataforma, o uso da internet, a educação ambiental. Vocês têm uma estrutura já desenhada que dá o suporte para a educação ambiental. Nós ainda estamos a lutar para chegar ali. Nós ainda estamos numa fase que eu diria embrionária, nós estamos a começar ainda, nós estamos a dar os primeiros passos para a educação ambiental, para a consciencialização ambiental. E a nossa imagem de referência é, por um lado, Brasil, por ter mais passos ou por estar mais avançados nesse sentido. Temos Portugal e todos os outros países também falantes da língua portuguesa, que são para nós, chamaria de pequenas referências, onde nós queremos chegar daqui a 1 ou 2 anos, mas nós queremos evoluir mais do que isso. Nós queremos tornar Moçambique, tornar a África também referência em termos ambientais. Mas é um caminho que nós estamos a percorrer, acredito eu. Eu vi, Regina, que você é professora de Direito Ambiental. Sim. Aqui no Brasil, não temos a cadeira de Direito Ambiental como cadeira fixa obrigatória nas universidades. Aí em Moçambique, o Direito Ambiental é uma cadeira obrigatória, certo? Não, não é obrigatório. Bom, não é obrigatório, eu explico. Direito ambiental está no curso de Direito. Os estudantes que fazem Direito têm uma cadeira que se chama Direito Ambiental. E durante o processo de ensino, durante a fase de aulas ou de formação, eles vão encontrar a disciplina que se chama Direito do Ambiente. Uma pessoa ou um estudante que tenha feito qualquer outro curso em qualquer outra área não tem contacto nenhum com direito do ambiente, porque é exclusivamente para direito ou para ciências jurídicas. Por isso é que eu digo que não é obrigatório. Não é obrigatório em termos de sistema de ensino, sistema de educação, mas é obrigatório para o estudante que está a fazer direito, porque ele vai acabar de uma ou de outra forma tendo contato com o direito do ambiente. Mas há uma questão a ter em conta. Esta cadeira é dada normalmente no segundo, dependendo do curso, segundo ano de direito, quarto ano de direito, ou seja, esta cadeira é dada para estudantes já, não crianças, já jovens adultos. São pessoas que normalmente já têm uma série de hábitos e costumes que é difícil reverter numa fase já jovem. Se nós tivéssemos esta cadeira, não necessariamente direito do ambiente, mas alguma cadeira que fosse introdução ao ambiente, desde o ensino primário até o ensino superior, aí nós já estaríamos a falar de outra coisa e não estaríamos no primeiro passo em termos de educação ambiental, porque nós já teríamos estudantes a chegarem ao 4º, 5º ano com alguma informação ambiental e nós não temos isso. O sistema
ensino primário, no ensino secundário e todas as outras fases anteriores ao ensino superior, faz-se referência em algumas disciplinas de ciências naturais, artes e ofício, faz-se alguma incursão sobre temas ligados ao ambiente, mas não se explora de forma efetiva e não se dá o tempo de chamar a atenção, chamar a consciência aos alunos ao torná-los pró-ambiente. As pessoas passam a fase toda de ensino sem ter contacto algum com questões ambientais. Ou melhor, tendo contacto, mas não de forma tão aprofundada, ao ponto de torná-lo uma pessoa melhor em termos ambientais, né? O ideal, portanto, seria tratar as questões do meio ambiente com as crianças. E é aí que entra o seu projeto, né? Sim, o mais fácil em termos de consciencialização, mas eu falo de consciencialização não que seja uma mudança de um dia depois para se tornar pró-ambiente por causa de uma campanha ou porque tem interesses políticos ou coisa assim. Nós estamos a falar de mudança de consciência de forma efetiva e contínua, onde a pessoa vai se transformando e se tornando uma pessoa melhor em termos ambientais. E isto só acontece de forma mais segura quando nós estamos a lidar com As crianças são muito fáceis de moldar, as crianças seguem exemplos, as crianças, se elas forem colocadas em ambientes sadios, elas vão crescer crianças sadias. E elas, durante o processo todo, elas têm a capacidade de transformar outras pessoas e elas se transformam durante todo este percurso. É difícil fazê-lo quando as pessoas já são adultas e já têm hábitos e costumes. O ideal seria, na fase mesmo, quando nós estamos na fase primária, no ensino primário, já introduzir conceitos ambientais, porque nós temos já uma deficiência em termos de educação ambiental informal, ou seja, aquela que é passada de pai para o filho, de neto de avô para o neto e coisa e tal que nós temos em casa. Se nós temos este déficit em termos de educação informal, aquela educação que nós devíamos ter em casa e não temos, era suposto encontrar alguma estrutura, algum suporte no ensino formal. E isto começaria no ensino primário. As crianças já entrariam para a escola, se não tivessem alguma informação em casa, já chegariam à primeira classe com algum conceito ambiental. Nem que seja para ensiná-las a plantar algumas coisas na escola, uma horta escolar, a reaproveitar algum material, elas já iriam, desde pequeninas, conhecer e saber exatamente que existe uma natureza à sua volta, existe um meio ambiente à sua volta e o meio ambiente precisa delas e elas do meio ambiente. Que elas têm um papel fundamental e enquanto elas vão crescendo, elas vão percebendo que elas estão inseridas no meio e que o meio ambiente à sua volta precisa delas. Logo, esta criança vai crescer com consciência e já moldada para ser uma pessoa que respeita a natureza e o meio ambiente. Então, se nós não temos isso, nós já começamos a falhar do início. Não temos na educação informal, não temos no ensino normal, vamos encontrar uma e outra referência durante o processo de ensino que não é de forma incisiva. Vamos ter alguns conceitos no quarto ano de Direito. Quarto ano de Direito. O estudante já está praticamente com toda a formação feita e já está a sair da faculdade, está a ter o primeiro conceito ambiental, a primeira estrutura, porque eu costumo fazer uma comparação, eu defendo muito isso, que da mesma forma que as pessoas deviam ter algum conceito de primeiros socorros desde crianças, que é para, em caso de algum acidente, poderem responder àquela situação, poderem fazer alguma coisa. As pessoas também deviam ter algum conhecimento ambiental desde pequenas. Se nós não temos isso, é difícil esperar que haja uma sociedade pró-ambiente, é difícil esperar que nós tenhamos pessoas a se comportarem de forma positiva, não deitar o lixo no chão, que é o básico. Se não tiveres nenhuma estrutura familiar, se não tiveres nenhuma educação que te faça ver esta parte civilizada do ser humano, vai crescer uma pessoa que não está preocupada, que vai deitar o lixo e vai achar que existe uma pessoa responsável por fazer a coleta do teu lixo e ainda assim
vai achar que o problema ambiental, que a poluição ambiental não tem nenhuma relação com aquele comportamento, porque ele não faz esta ligação, não tem conhecimento nenhum. E o problema já parte daí. Nós temos um grande desafio, né? Nós aqui do Brasil, vocês aí em Moçambique e os países que não são hoje tidos como grandes em grande desenvolvimento, muito industrializados, que é conseguir fazer um alinhamento perfeito com o desenvolvimento econômico, financeiro, industrial e, ao mesmo tempo, isso de maneira sustentável, quer dizer, ao mesmo tempo, mantendo o meio ambiente saudável. O que a gente pode fazer, pensando de maneira macro, né, num país, para tentar se buscar um melhor equilíbrio? Essa educação de base pode ser uma grande ferramenta. E o que mais que a gente pode fazer para buscar esse desenvolvimento realmente de maneira sustentável do seu ponto de vista ambiental? Eu acho que há toda uma estrutura que funciona como efeito dominó. A educação sozinha não vai fazer milagre nenhum. A educação tem todo o suporte, precisa ter o suporte, desde o acesso à informação, a questão do acesso à justiça, todas essas plataformas, todas essas ferramentas vão dar o suporte para as pessoas começarem a se comportar de forma correta em relação ao meio ambiente. Agora, claro que é preciso sempre ter em conta, e eu sempre defendo isso, porque não adianta sermos radicais. O ser humano está no meio por algum motivo, por algum propósito. Se ele está no meio é para fazer o uso dos recursos que existem. Os recursos estão na natureza, estão no meio ambiente para serem usufruídos pelo ser humano e por todos os seres que existem, que sejam vivos. Não é afastar o ser humano, é fazê-lo ter uma melhor relação com o meio à sua volta. Se é possível olhar para a sustentabilidade e ao mesmo tempo ter a economia a funcionar, é possível sim. É possível respeitando todo o processo normal de gestão ambiental. Tudo pode acontecer com o respeito à natureza. Vamos pensar no seguinte, a forma que se explora um recurso, a pensar que ela não é esgotável, é por si já um problema. Se nós temos um recurso por explorar, nós podemos explorar o recurso, ter a fonte de renda financeira ou econômica, se nós quisermos chamar, mas ao mesmo tempo respeitar de tal maneira que ela possa ter o tempo de se regenerar. Este, para mim, é o maior problema, a exploração massiva. É querer ter dinheiro em cima do recurso sem pensar que nós precisamos deste recurso depois, amanhã ou daqui a 10 anos. Se nós encontrarmos um equilíbrio entre a exploração e esta exploração dar o benefício financeiro que nós precisamos sem colocar em causa o recurso que está a ser explorado, já não temos problema nenhum. Aliás, o problema nunca foi explorar. O problema sempre foi explorar de forma massiva e desregrada e não sustentável. Tudo que está à nossa volta gera economia, gera dinheiro, podemos fazer tudo o que nós precisamos com os recursos que nós temos. Devemos fazer, tendo em conta que os recursos são esgotáveis, explorar para o que nós precisamos. Imagina que nós vamos retirar uma quantidade de árvores. Temos que pensar em replantar aquelas árvores para poder ter mais árvores depois. Isto é pensar no equilíbrio, isto é pensar na sustentabilidade, quer ambiental, quer econômica, porque não há empresa, não há indústria que vai sobreviver sem não tiver recurso. Não há dinheiro suficiente que vá alimentar as pessoas e não precisarem mais de recursos. Então, estes recursos precisam ser respeitados, até porque é a nossa principal fonte. E se é a nossa principal fonte, vamos explorar de forma sustentável, controlada, regrada, dando tempo àquele recurso de se regenerar, de se recuperar e de ter cada vez mais. O segredo está aí, Gustavo. Não há milagres possíveis, há somente o respeito entre os seres, que eles possam conviver, coabitar, de tal forma que cada um possa tirar proveito e vantagem um do outro. Excelente. É interessante porque às vezes a gente vê aqui no Brasil, Regina, a gente tem vivido um período de uma polarização muito forte em que as pessoas vão para os extremos radicais.
Então, de um lado tem aqueles que são absolutamente contra, tem que acabar com o meio ambiente, e do outro lado a gente tem aqueles que não vamos explorar nada, tem que preservar o meio ambiente. E essa visão do meio termo, né, de uma busca do equilíbrio, ela é bem interessante, é uma visão que para a gente aqui no Brasil hoje, no momento que a gente vive, eu não sei os ruídos que chegam daqui aí, mas politicamente a gente vive um período extremamente conturbado, apesar do momento de pandemia, que era um período de união, a gente está num período extremamente conturbado. É muito legal essa visão. E aí eu te faço uma pergunta. A legislação de Moçambique ligada ao meio ambiente, ela é uma legislação boa, que busca esse equilíbrio? Que eu vou adiantar a brasileira, tá? A legislação brasileira também trabalha com esses extremos opostos. Muitas vezes, a legislação brasileira inviabiliza um novo projeto, inviabiliza um novo procedimento por excesso de burocracia. Do outro lado, em algumas situações, a legislação brasileira é extremamente permissiva e prejudica de maneira muito forte o meio ambiente por permitir demais. Então a gente tem extremos opostos, dependendo da situação concreta, dentro da mesma legislação, ou dentro do mesmo contexto normativo. Como é que funciona aí em Moçambique e nos países que, porventura, você tenha conhecimento, Portugal, Angola, enfim, nos nossos irmãos lusófonos? Olha, nós temos uma das melhores, em termos de legislação, nós temos um dos melhores quadros legal a nível da CPLP. Em termos teóricos, nós temos o que há de melhor em termos de legislação. É preciso fazer uma ponte entre o que nós temos em teoria e o que é exatamente na prática. Há uma cratera no meio disto, há um buraco, há uma ponte que separa esses dois momentos. Por que é que eu faço referência a isso? Porque por mais que a gente tenha o melhor quadro legislativo, ele só vai ser bom, só vai ser útil para o meio ambiente se ele sair da parte teórica e for aplicado na prática. E nós temos muita deficiência em termos de aplicabilidade da lei. Nós temos tudo pensado em preservar o meio ambiente. De forma alguma, não é radical, nunca foi radical. Não há esta coisa de extremos, ou se explora ou não se explora. Nós temos sempre o meio termo e a legislação está desenhada para isso. Vai-se explorar, mas vai-se explorar criando todo o sistema de gestão ambiental para não prejudicar o meio ambiente. Agora, tudo isto está na teoria. Na prática, eu diria que é um pouquinho tímido, é um pouquinho devagar mesmo. Só para teres ideia, a questão da fiscalização, que é um dos recursos mais importantes em termos de gestão ambiental, a fiscalização peca muito. Peca muito por quê? Porque nós não temos recursos humanos suficientes para fazer a fiscalização. Vamos pensar numa exploração, vamos pensar no tráfico de animais ou qualquer outra forma. Nós não temos fiscais suficientes para fazerem o controle efetivo das nossas áreas. Nós temos imensas áreas, por exemplo, imensos recursos para explorar e não temos fiscais para estarem lá a fazer o controle efetivo. E ainda que existam os fiscais, os lugares onde nós temos fiscais, eles não têm vamos chamar todo o aparato que precisam para trabalhar. Se nós fizermos uma comparação entre o explorador ou o traficante e o fiscal, em termos de equipamentos, em termos de armamentos para defender, o fiscal perde 10-0, porque ele não tem recursos para defender as áreas. Vamos pensar nas áreas de proteção, ele não tem recursos, mas o traficante ele está munido de tal forma que ele consegue entrar tranquilamente e retirar o que ele quiser. Peca a fiscalização, mas ao mesmo tempo, ainda que a gente tenha fiscalização, é preciso que as pessoas tenham acesso à informação suficiente. Esta informação suficiente vai fazer com que o cidadão perceba que aquele recurso é importante para si. E sendo importante para si, para a sua comunidade, ele vai defender com dentes e unhas. Não tendo conhecimento sobre isso, ele está pouco se importando se vai ter menos árvores ou não, se vai ter menos um elefante ou não. Não vai fazer diferença nenhuma para quem não sabe a importância do elefante. Isso passa por dotar
à comunidade de informação suficiente para que eles possam perceber que aquele recurso é importante. E não temos. Isto é só para... Isto está tudo estruturado na lei. Acesso à informação, acesso à justiça, acesso à educação, toda essa estrutura de fiscalização que devia ter todo o suporte também não tem. Como é que nós vamos ter este direito salvaguardado se esse direito não é conhecido? E se ao mesmo tempo, conhecendo, não temos pessoas que possam dar o suporte? Quantas pessoas que estiveram por dentro de... Pessoas até com informação suficiente, com conhecimentos sobre isso, que sabem que a legislação proíbe, etc., mas que ao mesmo tempo sabem que se explorarem um recurso ou se retirarem uma árvore centenária e esta árvore for exótica e render muito em termos financeiros, ele vai tirar 1% daquele valor e vai pagar, vai corromper qualquer fiscal, porque o fiscal precisa daquele dinheiro, não tem nenhum suporte. Isto é para explicar que, em termos de legislação, Gustavo, nós temos uma legislação perfeita. A legislação por si só não funciona em lugar nenhum. A legislação, o papel que está lá com um monte de escritas bonitas, só faz sentido se aquelas escritas saírem daquele papel e forem para a prática. E a prática exige que haja um suporte em termos estruturais para tudo isso. Se não tivermos esse suporte, vamos continuar assim como estamos, com aquela legislação magnífica e linda lá guardadinha, e de lá para cá não acontece absolutamente nada. O Mister Cuba fez um comentário interessante, e aí eu vou fazer o comentário para fazer uma pergunta. Ele comenta se realmente faltam recursos humanos ou se é uma questão política. Falta vontade política de tirar essas letrinhas do papel e fazer com que essas letrinhas bonitas se tornem realidade? Falta vontade política? Falta vontade política, sim, porque eu não quero fazer comparações, mas é aquela coisa da prioridade. O que é prioritário e o que convém. Eu não sei, se calhar eu seja um pouquinho radical quanto a isso, mas quando nós temos vontade política, quando nós queremos realmente resolver um problema, nós arranjamos meios para resolver o problema. E principalmente quando nós temos uma legislação tão boa, isso só mostra que houve alguma intenção, alguma vontade de todo o sistema para pensar em preservar o ambiente, porque senão não teríamos sequer uma legislação. Agora, esta vontade não pode se limitar só em escrever, em colocar uma série de normativas que defendem. Tem de passar disso. Qual é, como é que eu diria, o que é que rende mais, se é a exploração massiva, o tráfego ou então o controle? Se calhar se esteja a pensar se nós estivermos a controlar não entra nenhum dinheiro. E se nós deixarmos aberto, nós temos uma fonte debaixo do tapete, ou sei lá de qual forma, mas entra muito, rende muito deixar isto acontecer assim como está. Porque se nós realmente estivermos preocupados com o meio ambiente, se nós realmente quisermos mudar o cenário em que nós estamos, porque eu digo, e para quem conhece Moçambique, nós temos recursos naturais, temos áreas que vocês não imaginam, a imensidão, e são áreas naturais, com recursos naturais fantásticos. Nós temos praias paradisíacas, nós temos lugares perfeitos, nós temos os Big Five, nós temos o melhor em termos ambientais. Agora, este melhor em termos ambientais rende politicamente? Não sei, eu não faço política, não posso, ou melhor, não faço política diretamente, mas a política ambiental eu acho que eu faço de uma ou de outra forma. Então, se é que está-se a pensar assim, porque nós também não estamos muito virados à questão do turismo, porque fala-se muito de turismo, mas não temos esse incentivo em tanto que tal, porque o turismo e o ambiente estão completamente relacionados. Uma das formas de ter este benefício ambiental é por via do turismo, e quanto mais darmos essa abertura para o turismo, mais divisas nós teremos.
E isto também vai dar toda esta estrutura para nós começarmos a defender os nossos recursos, porque as pessoas vêm fazer o turismo porque querem ver o que nós temos de melhor e natural. Claro. Mas se nós não incentivamos o turismo, também não vamos ver benefício de ter os animais todos bem protegidos e bem bonitinhos. É muita coisa a falhar e acho que estas falhas também são propositadas por algum benefício por detrás. Não te posso explicar exatamente o que é, mas há sempre alguma coisa que justifica isso. E é interessante porque vocês aí têm algumas das praias e das florestas mais bonitas do mundo. Cabo Verde, eu não conheço pessoalmente, mas eu tive notícias e vi fotografias, tem algumas das praias mais belíssimas do mundo. E realmente existe uma indústria do turismo muito hábil a ser explorada. E para poder explorar bem essa indústria do turismo, é importante que a gente tenha um meio ambiente sustentável, sem dúvidas. Regina, para o pessoal que está em casa nos assistindo, pensando em questões práticas, de formação informal que seja, dos filhos, o que um pai e uma mãe pode fazer? Você comentava sobre a hortinha, achei super legal a ideia da hortinha. O que nós, né, adultos, podemos fazer com as nossas crianças? Né? E aí eu já faço logo uma ligação e um link com o seu projeto, né? Uma geração consciente. Como que a gente pode contribuir para a formação de uma geração consciente? Olha, eu acho que nós estamos numa melhor fase para fazer isso. A Covid-19, e agora até vi uma pergunta que eu me perdi no meio dessa pergunta. Camila mas a pergunta Covid-19... Ela pergunta se a Covid-19 fez com que o meio ambiente ficasse mais à vista ou mais esquecida aí na África. Há duas possíveis respostas para isso. E vou mesmo ligar com a pergunta que me fez. Nós estamos numa fase que alguns chamam de crítica, que as pessoas estão todas preocupadas, etc. Mas temos também ao mesmo tempo uma oportunidade única de tentarmos reverter todo esse cenário. Nós estamos em casa, nós estamos em confinamento, alguns, claro, e temos esta possibilidade de educar as crianças ou reeducar as crianças. Porque a nossa geração consciente, a geração consciente que nós queremos, ela só vai ter sentido ou só vai ser efetiva se nós tivermos estas crianças a serem educadas agora para no futuro elas serem melhores. E a oportunidade é agora. Nós estamos a conviver com os nossos filhos que estavam o dia todo fora de casa, o pai estava a trabalhar, a mãe estava a trabalhar, o filho estava na escola e só se encontravam ao final do dia. Nós temos agora a oportunidade única de sentar com os nossos filhos e introduzir conceitos ambientais, conceitos de cidadania para as crianças, para que elas se tornem melhores do que nós. Isso passa, nós temos, por exemplo, olhando agora para a situação da Covid, nós saímos do momento em que nós podíamos escolher entre comprar produtos embalados ou não, e agora estamos numa situação em que nós temos que comprar produtos embalados porque temos receios de ficar sem algum produto. E isto faz com que nós, dentro de casa, estejamos a produzir mais lixo do que nós produzíamos, um lixo descartável. Se calhar, até como uma forma de introduzir alguns conceitos para os nossos filhos, nós temos que começar, a partir destas embalagens, começarmos a reaproveitar, a reciclar as embalagens e mostrar para as crianças a importância de reciclar e fazer este link com a preservação ambiental. Filho, nós temos, eu vou tentar dar o exemplo aqui, nós temos esta garrafa que nós compramos, sei lá, sumo ou qualquer coisa, ou o papel higiênico sobrou o rolo. E vamos pegar nesse rolo do papel do Brasil. Sim, sumo é suco, pois. Pega-se no rolo e vamos mostrar para os nossos filhos. Este rolo, nós podemos transformar isso num carrinho ou qualquer brinquedo qualquer e vamos brincar com ele. E vamos dizer para o nosso filho, isto era uma embalagem que nós estamos agora a transformar num brinquedo para usares e brincar, porque se for ao lixo, isto vai poluir o meio ambiente. E se poluir o ambiente vai ficar doente. Se ficar doente, nós temos menos qualidade de vida e menos vida.
estamos, assim, aos poucos, a introduzir às crianças conceitos muito importantes que vão tornar estas crianças pessoas muito melhores em termos ambientais. Ao mesmo tempo, nesta época, voltando à questão das hortas, nós podemos pegar em garrafas plásticas, garrafas PET, em espaços pequenos e começamos a montar as nossas pequenas hortas dentro de casa. Nós temos tempo suficiente neste confinamento. E é, ao mesmo tempo, educar essa criança e ela vai se tornar uma criança muito melhor. Acho que eu respondo a tua pergunta, mas vou puxar novamente a questão que me colocam em relação à Covid, se isso está a ser benéfico ou para a África. É preciso olhar para duas situações, as cidades e os distritos. Eu não sei como é que isso se explica para o contexto do Brasil, mas zonas urbanas e eu não sei como é que vocês zonas chamam. urbanas, aqui zonas urbanas e zonas rurais. Sim, o que acontece é que nós conseguimos perceber alguma diferença nas zonas urbanas ou nas cidades, porque é relacionado com o acesso à informação, é relacionado também com o poder financeiro, etc., uma série de coisas que condicionam. Em Maputo, ou na cidade, nós conseguimos ver que há uma redução considerável de carros ou viaturas a andarem pela cidade. Nós conseguimos notar que a poluição diminuiu consideravelmente. Consegue-se perceber, consegue-se sentir que a densidade do ar, a qualidade do ar está muito melhor, as árvores estão melhores. Nós conseguimos ver isso perfeitamente. Agora, para os distritos, é totalmente diferente. Porque este confinamento só acontece maioritariamente na zona urbana, nas cidades. Os distritos continuam iguais. As pessoas continuam a ter a mesma rotina, até porque têm menos acesso à informação. Mas aí também há outras situações que nós temos que analisar, porque os distritos, eles poluem menos, eles não têm esta capacidade financeira que têm as cidades de comprar embalagens, por exemplo. Eles são mais naturais e poluem muito menos, causam muito menos danos ao ambiente. É benéfico, o confinamento é benéfico, o confinamento está a trazer resultados positivos em termos de poluição, reduziu consideravelmente a poluição, mas eu tenho receio que isso seja ilusório, mas isso não é só para Moçambique, é para o mundo. Até que ponto isto vai ser benéfico e vai ser contínuo? Não adianta em nada, claro que este tempo é bom até para o próprio meio ambiente respirar de alívio e poder se recuperar em algum momento. Mas até quando? Se isso não for suficiente para o ser humano refletir e se tornar melhor, nós vamos voltar, e eu costumo dizer que nós vamos voltar com um boom, com a sede, de tal forma que nós vamos querer compensar o tempo que nós perdemos. Este para mim é o maior receio. Que nós saiamos deste confinamento... Fala-se muito do consumo de vingança. Pois, este para mim é o receio, este para mim é que deve ser a preocupação dos ambientalistas agora. Nós temos que tentar de todas as formas mostrar ou tentar fazer com que as pessoas reflitam os seus comportamentos e saiam deste confinamento como pessoas melhores. Porque senão isto vai ser pior do que era antes. Porque a sede de explorar, a sede de recuperar o tempo perdido, porque foram meses fechados, vai ser estrondoso e vai ser muito difícil depois. Regina, existe parte, especialmente o pessoal aqui no Brasil ligado mais à direita, mas existe um número significativo de pessoas que questiona a existência do aquecimento global. E alguns dos fundamentos que utilizam, mas às vezes eu tenho mais frio no verão do que tinha antigamente, aquecimento não é estar mais quente, né? Então existem inclusive tem um cientista famosinho aqui no Brasil, depois eu até te passo o nome dele, agora não me recordo, e que ele tem livros e ele defende piamente que o aquecimento global não existe. Eu queria até... Eu estou vendo que tem a Camila, especialista em meio ambiente, tem os profissionais da área, mas temos leigos aqui também nos assistindo. Eu queria, assim, de maneira talvez mais simples, mais didática, você é professora, vai saber fazer isso com maestria, explicar o que é o aquecimento global e por que muitas vezes ele tem um efeito reverso ao do senso comum. Quer dizer, ao invés da temperatura esquentar, ela esfria quando era para esquentar. Olha, é normal
e acho que faz todo sentido em academia que hajam posições diferentes. Acho que o Gustavo, sendo professor, sabe que, no fundo, todas as pessoas têm posições diferentes, o que coincide, se calhar, é a base, ou qualquer... As pessoas têm opiniões diferentes e ainda bem que as pessoas têm opiniões diferentes. Agora, desacreditar neste aquecimento global e mudanças climáticas é completamente absurdo, porque há quem diga que desde que o mundo é mundo, o planeta é planeta, ele sempre teve essas alterações climáticas. E sempre teve mesmo. Isto faz parte do próprio processo normal da natureza e do meio ambiente. O problema não é se ele sempre existiu ou não. É a intensidade. Nós, com o aumento demográfico, o número de pessoas, a pressão que nós fazemos sobre os recursos, nós estamos a impactar muito mais do que faziam há sei lá quantos mil anos. Os seres lá naquela época, a forma que eles exploravam os recursos era necessariamente para a sua subsistência. A quantidade que se explorava era só para fazer uso naquele momento. E nós temos agora esta ganância, essa sede de explorar mais, até para gerar dinheiro, para guardar, etc. A ganância está à volta disso. Automaticamente, nós pressionamos muito mais o nosso meio, a nossa natureza, do que acontecia há alguns anos atrás ou há tantos séculos atrás. Se o processo normal da natureza de se regenerar, de se reerguer, era já, vamos tentar colocar isso em linguagem mais fácil. Se no passado havia mais tempo porque se explorava menos para a natureza se recuperar, agora ele tem menos tempo para se recuperar. E se nós fizermos agora a comparação com esta fase do confinamento, nós vamos perceber que só esses meses a natureza conseguiu se recuperar. Em algum momento, em alguma percentagem, ele se recuperou. Mas recuperou-se porque nós ficamos parados, porque nós poupamos o meio ambiente de certa forma. Agora, vamos lá fazer esta comparação durante esses anos todos sem a Covid. É pressão, é exploração. Como é que a natureza vai, como é que os efeitos desta exploração ou esta poluição que nós causamos com a quantidade imensa de carros e com a exploração massiva dos recursos vai ser igual que o passado? Não é igual. Não é igual porque nós estamos a explorar muito, estamos a pressionar muito. Logo, as alterações que eram normais, a intensidade dessas alterações, a intensidade deste aquecimento global que impacta todos os recursos, não vai ser o mesmo. Se antes era uma subida de 1 grau, por exemplo, de temperatura, agora a subida de 2 graus. E esta percentagem parece ínfima, parece pequena, mas impacta muito. E isso faz com que, por exemplo, algumas áreas onde era mais frio, agora esteja mais quente, ou onde era mais quente, esteja mais frio. Algumas espécies também que sobreviviam no gelo vão se extinguindo, porque o gelo fica menor agora. Agora temos mais calor e o gelo vai derretendo. Aquele tal chamado degelo vai acontecendo. E o degelo mata os animais naquele lado onde era suposto estar frio e ao mesmo tempo faz com que o nível das águas do mar do outro lado suba. Logo, as pessoas que vivem, por exemplo, em áreas ribeirinhas, que vivem da agricultura, etc., com este aumento do nível da água do mar, tudo que é produção perde-se. E as pessoas vão morrer do outro lado da fome. É todo um ciclo que as pessoas não percebem, que é uma coisa relacionada à outra. E quando nós fazemos pesquisas, estudos, onde nós separamos e achamos que este impacto só vai acontecer aqui como se fosse um compartimento estanque, e nós estamos no Brasil ou estamos em Moçambique, e isto vai impactar só aqui, já começa completamente errado. Todo o planeta processa-se no seu todo. Os impactos vão sendo sentidos também do mesmo jeito em toda a estrutura planetária. E não é possível... bom, eu percebo alguns argumentos e cada um tem como se defender dessa forma, mas dizer que não existe ou que existe de igual forma que acontecia no passado é completamente errado. Completamente. Que aula, tanto de meio ambiente quanto de posicionamento científico.
Porque aqui no Brasil, alguns debates, Regina, as pessoas saem quase que no tapa por um não respeitar que pode haver divergência. Que aula, você está dando uma aula aqui pra gente. Mas é preciso respeitar... Sim, sim, sim. Não, tá à vontade, Gustavo. Desculpa. Pode concluir. É preciso respeitar todas as opiniões, é preciso respeitar todas as posições. Eu sempre digo, as diferenças é que fazem no final do dia. Quando nós temos estas opiniões diferentes, nós vamos encontrar um equilíbrio, se é que as pessoas querem encontrar um equilíbrio. Entre mais e menos, nós vamos encontrar um meio termo, e este meio termo às vezes funciona muito melhor do que seria o mais e o menos. Então, quando nós respeitamos essas posições, de igual forma nós temos que respeitar o espaço de cada um. Os seres humanos têm o seu espaço. Os animais têm o seu espaço. Começamos a ter problema quando nós achamos que a nossa opinião tem de sobrepor a do outro. Ou quando nós invadimos o espaço em que é para os animais. Quando nós começamos a confundir e a misturar as coisas. O equilíbrio só vai acontecer se respeitarmos o espaço uns dos outros. E se respeitarmos a natureza, ela também nos vai respeitar e nos vai retribuir. É assim que funciona, Gustavo. Que legal. A minha mãe, que também chama Regina, está batendo palmas para você aqui nos comentários. Olá, é Regina Célia. Isso. Ela faz uma pergunta que eu imaginei que fosse surgir em algum momento. Ela pergunta como é que está sendo o impacto da Covid-19 aí em Moçambique, no sistema de saúde. Se vocês estão experimentando algum colapso no sistema de saúde, eu até vou crescer, ou econômico. Pelo que eu vi, vocês não tiveram menos de 1.000 mortos até agora. 400 alguma coisa? É isso? Nós estamos, eu diria que ainda estamos na fase dos abençoados. Claro que há várias justificações à volta disso. Há quem diga que é falta de testes, o que não faz muito sentido, porque se há uma coisa que não se pode esconder são as mortes. Então, independente de ter testes ou não, se as pessoas estiverem doentes da Covid, elas vão, se esta doença for muito, muito mais forte, elas vão acabar morrendo, e isso não tem como esconder. Se calhar a Covid é uma doença nova e nós não sabemos exatamente como ela se manifesta. Nós temos algumas pesquisas, algumas tentativas de justificar ou algumas formas de prevenção que são usadas, que nós não sabemos ao certo se é por aí que nós temos a resposta. Na verdade, o governo esteve muito bem desde o início, até porque o próprio vírus chegou aqui muito, muito tarde, ou muito depois de já estar-se a falar muito, nós já tínhamos informação suficiente. Então isto deu tempo de preparo para as pessoas também estarem já, eu não diria preparadas, porque nenhuma pessoa está preparada o suficiente, mas tem conhecimento, tem todas as formas de prevenção. Mas ao mesmo tempo nós temos em termos financeiros, estamos a ter problemas muito, muito graves, porque a maior parte da população vive de trabalho informal, vamos chamar assim, e com este bloqueio, nós não estamos completamente fechados. Nós estamos numa fase de estado de emergência em que há tudo desenhado para abrir e fechar, o número de pessoas que deve estar num estabelecimento, o uso da máscara obrigatório, a rotatividade em algumas empresas, as aulas presenciais, por exemplo, foram encerradas, estamos agora com as aulas online, ensino à distância, mas, volto a dizer, a maior parte da população vive de trabalho informal, e é esta população que não pode ficar em casa, que tem de arriscar a vida para ir à rua e conseguir uma fonte de renda para viver. Vivem do dia, o que eles conseguem no dia é o que eles vão comer. Então não se pode pedir às pessoas para ficarem em casa, sendo que elas não têm uma forma de ficar em casa e viver estando em casa. Então o que acontece é que as pessoas fazem a comparação entre morrer pela Covid ou morrer pela fome. E ao mesmo tempo, com este pequeno número, porque agora nós estamos a 200, eu não sei a atualização de hoje, porque eles fazem a atualização às 16 horas, e era justamente a hora que nós estivemos aqui a conversar. Mas até ontem estávamos em 260 e qualquer coisa de número de infectados.
mas com de infectados. Tivemos a primeira morte ontem de uma criança e temos um boom de recuperados. Temos muitos recuperados, agora estamos com 71, agora não sei, se calhar já chegamos a 100, não faço ideia, mas há muita esperança à volta disso. Nós não estamos e é impressionante porque eu tinha muito receio quanto a isso. Pelo poder financeiro das pessoas, nós imaginávamos que isto seria catastrófico, mas nós vamos percebendo que até as pessoas que não têm nada, elas vão criando formas de lavar as mãos com água e sabão. Em qualquer estabelecimento nós encontramos desinfetante, nós encontramos pessoas com tapete molhado, com hipocloreto, que as pessoas pisarem lá e ficarem... As pessoas estão todas alerta, a máscara, por exemplo, nós não estamos a usar a máscara descartável, nós estamos... Aqui vai-se incentivando o uso da máscara de tecido, que é de capulana, e nós temos aqui, as pessoas fazem em casa e vão usando. Se sair pela cidade, encontras as pessoas todas mascaradas e pronto, é isso que nós vamos tentando fazer, e o número de infectados, claro que nós vamos, a cada dia vai aumentando, vai subindo diariamente, e as mortes, felizmente, até ontem só tivemos uma, que foi a primeira morte, e vamos nos aguentando assim, mas a parte econômica, a parte financeira está a ser difícil, e vai ser ainda mais porque, diferente de outros países onde a população carenciada teve algum apoio, aqui ainda não temos nenhum apoio, e nós já estamos praticamente a chegar na segunda fase do estado de emergência. Nós não sabemos, porque depois da manhã, que é o final, talvez se prorroga ou não, ou vamos para o lockdown ou não sabemos ao certo o que vai acontecer, mas as pessoas não vão ficar em casa se elas não tiverem o que comer. E esse, para mim, é o maior desafio e a maior preocupação que nós temos. Excepcional. Regina, eu queria te pedir um favor. A gente não pode perder essa conversa, eu preciso mostrar essa conversa para o maior número de brasileiros possíveis. Se você me permitir, eu queria que assim que a gente encerrasse, você jogasse essa conversa para o seu IGTV, para que eu possa resgatá-la para colocar no meu canal do YouTube, para eu poder divulgar. É o primeiro favor que eu queria te pedir. O segundo favor que eu queria te pedir é para você aparecer mais para nós brasileiros. Como eu te disse, sem querer ser piegas ou demagogo, você deu uma aula para a gente no meio ambiente, com uma linguagem clara, com uma linguagem direta, com uma linguagem extremamente acessível, e o mais importante, que eu achei muito legal, especialmente nesse momento que nós brasileiros vivemos, com respeito à interlocução, com respeito ao contraditório, né, à dialética, ao pensamento diferente. Então, eu de antemão te agradeço. Valeu a pena insistir para você aceitar o meu convite. Valeu a pena insistir para a gente conseguir viabilizar esse vídeo ao vivo, apesar das dificuldades técnicas. Foi bom demais, foi sensacional. Te agradeço muito. A Camila Matana, que é profissional da área aqui no Brasil, em Campinas, fica 400, 500 quilômetros aqui de Belo Horizonte, já até me pediu para passar para ela as suas redes, que ela quer te seguir, quer fazer um contato com você. Então, que hoje a gente se abra, que a gente consiga abrir uma porta de um intercâmbio bacana entre Brasil e Moçambique. Conte com a gente aqui do Brasil para os seus projetos aí em Moçambique, seja os seus projetos da universidade, seja os seus projetos da sua fundação, das suas associações, e nós contaremos com você para os nossos projetos aqui. Te agradeço muito. Queria que você, nesse finalzinho, falasse um pouquinho, né, de você, do seu trabalho. Eu tenho assistido aqui a Média Mais TV, porque eu vejo que você participa às vezes, então eu entrei no Facebook, tenho visto alguns vídeos, muito legal. Queria que você se apresentasse um pouquinho e que desse até os seus contatos, onde as pessoas te acham, LinkedIn, Instagram, enfim. Quem sabe, né? Eu acho que aqui nós temos muitos professores universitários, coordenadores universitários que estão nos assistindo ou que vão nos assistir e que vai ser legal abrir essa janela para a gente te ouvir mais aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, e peço desculpas por não ter aceitado. Na verdade, há uma coisa que é gerir as redes sociais, gerir os pedidos, gerir outras coisas. As pessoas pensam sempre que nós estamos online e nós não estamos lá. E algumas vezes
entras e queres responder e depois tens de fazer uma outra coisa e depois perdes, é complicado, é muito difícil, eu fico mesmo confusa para gerir tanta coisa ao mesmo tempo. Eu faço também muitas coisas que acaba sempre não me dando muito tempo para mexer em inbox e coisas assim, peço desculpas por isso. Mas ainda bem que insistiu e ainda bem que nós conseguimos fazer essa live, porque, sinceramente, a gente aprende sempre uns com os outros. E é este intercâmbio, esta interação que faz com que nós comecemos a perceber a posição dos outros e a aprender com esta posição também. Bom, eu sou professora universitária, eu dou aulas de Direito e de Arquitetura para a licenciatura e dou também para os mestrados. Eu já fiz a minha parte curricular do doutoramento, estou ainda, por causa do tempo e outras coisas, ainda não terminei a minha tese. Sou ambientalista, ativista ambiental já há cerca de 8 anos. Começamos com a Ntumbuluco, que era uma cooperativa e foi a pioneira ou a primeira em Moçambique a trabalhar com educação ambiental, com gestão de resíduos sólidos e campanhas de limpeza. Nós fomos os primeiros, nós já éramos os malucos do lixo, na verdade, nos chamavam, continuam a chamar até agora. Eu era a única mulher, sempre fui a única mulher no meio destes malucos todos, que estava a ser a maluca feminina no meio dos malucos homens. E de 2 anos para cá, eu criei a Geração Consciente, aliás, 3 anos para cá eu criei a Geração Consciente, porque eu acredito, aliás, eu sempre acreditei que era possível fazer muito mais. Nós fazíamos campanhas de limpeza, nós fazíamos intervenções, mas não era estruturado, não era pensado em continuidade. Nós não tínhamos como, por exemplo, nós tínhamos campanhas de limpeza, as pessoas participavam em campanhas de limpeza e depois não tínhamos contacto nenhum com essas pessoas, elas desapareciam. Então não dava para saber se realmente aquela campanha de limpeza serviu para tornar esta pessoa melhor, se ela realmente se tornou consciente. E havia essa necessidade que me fez criar a Geração Consciente, porque a Geração Consciente é pensada justamente em criar consciência ambiental de forma contínua. E eu procuro sempre interagir com todos os voluntários, de todos os grupos, porque nós temos grupos em diferentes pontos, em Maputo, que é a capital do Moçambique, em Quelimane, temos em Vilanculos, temos Pabeira também, que são outras províncias de Moçambique. E todos os voluntários, principalmente os voluntários que são dos grupos, eles têm contactos diários com informação ambiental. Eles são responsáveis por gerar consciência na sua zona, no seu bairro, no seu posto de trabalho. Todos eles são geração consciente que vão plantando semente onde quer que eles estejam. E isto dá-nos a possibilidade de garantir que estas pessoas são conscientes e que vão tornar outras pessoas conscientes e nós conseguimos fazer o controle efetivo destas pessoas. E depois também havia esse desafio que nós não tínhamos abertura por parte das rádios e televisões para falar sobre o meio ambiente, porque não era prioridade. Então a luta para mim era justamente dar o acesso à informação às pessoas para que elas possam realmente saber onde estão e para onde vão e como chegar até lá. E foi aí que criamos algumas formas, batemos as portas, todas as portas, começamos com a TVM, que é o canal público aqui em Moçambique, e eu sempre aquela que tem que dar a cabeça para tudo e tentar mexer em tudo para ver se as coisas funcionam. Fui lá, desenhei o programa e apresentei o programa. Eu era editora, aqui concebe os conteúdos de tudo. O programa foi para o ar e foi muito bom no ano passado. E agora mudamos para a Mídia Mais. Estamos a continuar esse processo todo e é tudo um pacote.